Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da identidade digital. Pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Mas é super importante entender como gerenciamos quem somos no mundo online. E olha, isso vai muito além de só ter uma senha. Bora lá? Pensa aí rapidinho, quantas senhas a gente tem que gerenciar? É e-mail, rede social, streaming, as coisas do trabalho. Cada serviço que a gente usa na nuvem pede uma senha nova. E essa pilha de senhas não é só um incômodo para lembrar, não. Ela acaba criando um problemão de segurança que é bem maior do que parece. E é aqui que o bicho pega. Não é só uma coisinha chata do dia a dia. A gente está falando de um desafio gigantesco tanto para quem usa, quanto para as organizações que estão lá tentando manter os dados seguros. Olha só que interessante. Cada um desses pontos aqui está ligado no outro. Pensa assim, um serviço que a gente usa é hackeado. Se a pessoa usa a mesma senha em tudo, pronto, abriu a porta para um monte de outras contas serem invadidas também. E para as empresas? Elas perdem totalmente o controle. Fica impossível forçar o uso de senhas mais fortes ou daquela autenticação de dois fatores, sabe? E o pior, imagina quando alguém sai da empresa. Tentar achar e desativar todas as contas dessa pessoa vira um pesadelo sem fim. Ah, e aquela solução de compartilhar uma senha só para a equipe inteira, nossa, isso ainda é pior. É uma receita para o desastre. Simplesmente não dá para saber quem fez o quê e para tirar o acesso de alguém. Tem que trocar a senha para todo mundo, de novo e de novo. Não funciona. Ok, mas calma. Nem tudo está perdido. Existe uma luz no fim do túnel para esse pesadelo todo. E é aqui que entra em cena o nosso herói da história. Um conceito que vem para centralizar e simplificar tudo isso: o gerenciamento de identidade federada. A sacada aqui é a seguinte: em vez de cada serviço ter sua própria listinha de usuários e senhas, todo mundo passa a confiar numa única fonte, uma fonte da verdade. Por exemplo, uma empresa gerencia a identidade de todo mundo ali num lugar só. Aí os outros serviços, tipo de e-mail na nuvem, só precisam perguntar para a empresa se está tudo certo. É isso que está por trás do famoso Single Sign-On, o SSO. E esse fluxo aqui mostra direitinho como a mágica acontece. A pessoa vai lá, tenta entrar no e-mail na nuvem usando as credenciais do trabalho. O serviço de e-mail nunca, jamais vê a senha dela. Ele só recebe um joinha, uma confirmação de que o acesso é legítimo. Simples, né? E infinitamente mais seguro. Mas claro, para essa conversa toda entre os sistemas dar certo, eles precisam falar a mesma língua. E no mundo corporativo, essa língua tem nome, é o SAML. O que é o SAML, então? Basicamente, é como se fosse um conjunto de regras, uma gramática, para formatar as mensagens que um sistema envia para o outro. Mensagens que dizem coisas tipo: ei, essa pessoa aqui é quem diz ser, tá autenticada, e aí estes são os dados dela: nome, e-mail, o que ela pode ou não fazer. Esse aperto de mão do SAML é bem legal, funciona assim. Primeiro, a pessoa pede acesso lá no serviço que ela quer usar, o provedor de serviços. Esse serviço esperto não pede a senha, ele joga a pessoa para a página de login da empresa dela, o provedor de identidade. Lá, a pessoa se autentica. Depois disso, a empresa cria tipo um bilhete dourado digital, todo assinado e seguro. Essa é a asserção SAML. E manda de volta para o serviço, falando: pode deixar entrar, tá tudo certo. Tudo isso parece perfeito no papel, né? Mas a gente sabe que, na prática, segurança é sempre um campo de batalha. E o SAML, justamente por ser um padrão bem complexo, já teve que encarar uns problemas bem sérios no passado. Pois é, lá em 2012, uns pesquisadores descobriram uma vulnerabilidade bem feia chamada de XML Signature Wrapping. De forma bem simples, era um jeito de adulterar a mensagem do SAML depois dela já ter sido assinada digitalmente. Com isso, o invasor conseguia enganar o serviço e ganhar acesso indevido. E o pior, como a gente vê aqui, o problema não era em um ou outro lugar, era em quase todo mundo. Mas aqui está a lição mais importante dessa história toda. O problema não era com a ideia do SAML em si, sabe? O padrão era sólido. A questão era que ele era tão complexo que muita gente implementava do jeito errado. A boa notícia, a comunidade de segurança caiu em cima, agiu super rápido e logo todas as plataformas importantes corrigiram a falha. Beleza, agora vamos virar a página e falar de outra peça fundamental nesse quebra-cabeça. Se o SAML é para provar quem a pessoa é, o OAuth é para decidir o que um aplicativo pode fazer em nome dessa pessoa. E essa diferença, olha, é crucial. Essa analogia da chave de manobrística é simplesmente perfeita para entender o OAuth. Ninguém entrega a chave de casa para o manobrista, certo? A gente entrega uma chave que só serve para abrir a porta do carro e dar a partida. O OAuth é exatamente isso. Ele dá permissões super específicas e limitadas para um aplicativo sem nunca, jamais entregar a sua senha, a sua chave mestra. Então, só para deixar bem claro,
SAML pergunta quem é você. OAuth pergunta o que eu posso fazer por você. São dois papéis bem diferentes, mas que muitas vezes trabalham juntos. E essa tabela aqui resume a ópera toda. O SAML é o rei do SSO corporativo, trocando um monte de informações detalhadas sobre o usuário. Já o OAuth de 2.0 é o cara do acesso a APIs, sabe? Quando um app pede permissão para postar algo no seu feed, por exemplo. E importantíssimo, ele foi pensado para funcionar super bem em apps de celular, coisa que o SAML, coitado, nunca foi. Ok, então a gente tem o SAML para autenticação e o OAuth para autorização. Aí alguém pensou, peraí, e se a gente pegasse o melhor desses dois mundos e criasse um padrão mais moderno? Bom, foi exatamente isso que fizeram e o resultado é o OpenID Connect, ou OIDC. A genialidade do OIDC é que ele não tentou começar tudo do zero. Ele foi muito esperto. Pegou toda a base do OAuth 2.0, que já era ótima para autorização, e construiu uma camadinha de identidade por cima. Com isso, ele resolveu a questão da autenticação de um jeito super leve e perfeito para a web e para os apps de hoje. E é por isso que hoje ele está em todo lugar. Ele basicamente te dá a autenticação, que era o forte do SAML, mas com toda a flexibilidade do OAuth, que já era o padrão para apps mobile. Sabe aquele botão entrar com Google ou entrar com Microsoft que a gente vê em tudo quanto é site e app? É puro IDC em ação. Ele está ali simplificando a nossa vida usando a nossa conta do Google, por exemplo, como nosso provedor de identidade. No fim das contas, é importante entender que SAML, OAuth e OIDC não são inimigos. Eles são peças que se encaixam no mesmo quebra-cabeça. Juntos, eles formam a espinha dorsal que permite que a gente navegue pelo nosso universo digital de forma segura e sem complicação, desde o login no sistema do trabalho até o último app que a gente instalou no celular. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem importante. A conveniência de ter um login só para tudo é fantástica, claro. Mas isso significa que a gente está concentrando um poder gigantesco numa única identidade. Proteger essa chave mestra que abre todas as portas da nossa vida digital, bom, essa passa a ser talvez a nossa responsabilidade mais crítica de todas.